Mesmo nos momentos de celebração, os olhos atentos conseguem ver além das risadas. Em um simples festival, gestos pequenos podem revelar talentos, e talentos sempre atraem atenção. Supremo Magos. Volume 1, O Mago Supremo. Capítulo 19. O Festival da Primavera. Foi sem dúvida o pior dia do ano para Lith. Ele seria forçado a passar a tarde inteira longe de casa, cercado por completos estranhos e roubado qualquer privacidade ou espaço pessoal durante as festividades. Todas as famílias da vila se reuniam para o festival, esquecendo todos os seus problemas e misérias cotidianas, já que tudo, desde decorações a alimentos e bebidas, eram pagos pelo Conde Lark. Ele também participaria de todo o evento, para manter fortes seus laços com a comunidade e manter sua reputação de um justo senhor, em vez de ser apenas um cara sem rosto que cobrava impostos, tornando suas vidas ainda mais difíceis. O festival foi composto por 3 partes. Amanhã ainda passaria como um dia normal de trabalho para permitir que comerciantes e camelôs estrangeiros preparassem suas barracas e organizassem suas mercadorias. À noite, as famílias se reuniriam e examinariam as arquibancadas, procurando bugigangas e joias para comprar com o dinheiro extra e adicioná-las ao dote de suas filhas. A comida consistiria principalmente de aperitivos, como frutas e legumes frescos, com espetos de diferentes tipos de carne e até alimentos exóticos trazidos pelo Conde Lark para a ocasião, como peixes de água salgada e frutos do mar. As únicas bebidas disponíveis seriam água e cerveja leve. Após o pôr do sol, enormes braseiros e tochas acenderiam por toda a vila, enquanto os trabalhadores do conde preparariam o palco para o evento principal do festival, a eleição da Donzela da Primavera. Todas as meninas de 15 e 16 anos podiam participar do concurso Donzela da Primavera, que era mais um baile de debutante do que um concurso de beleza. Foi a oportunidade para todas as jovens moças em idade de se casar mostrarem sua beleza e virtudes, na esperança de chamar a atenção de tantos pretendentes quanto possível. Os juízes do concurso eram sempre os mesmos: o Conde Lark, o chefe da vila e Nana. Após a eleição, a verdadeira comida seria trazida, com muitos animais assados, sopas e frutas caramelizadas. Vinhos puros e regados estariam disponíveis, elevando o ânimo para o final. A última parte consistia em uma dança, incentivando os solteiros elegíveis a se aproximarem de uma ou mais donzelas que poderiam ter chamado sua atenção. Cada parte afetaria o humor de Lith de maneira diferente. O primeiro causaria tédio extremo, temperado pelo fato de ele ainda poder se mover sozinho. O segundo era semelhante à tortura. Ele seria forçado a sentar-se nos ombros de seu pai, olhando por horas para um monte de menininhas pelas quais ele não dava a mínima. O terceiro foi o melhor, mas apenas porque era muito curto. Depois de dançar, seus pais estavam cansados demais para permanecer por mais tempo, e finalmente o levariam de volta para casa. Nenhum de seus filhos ainda estava em idade para se casar, então eles não tinham motivos para ficar. Pela primeira vez em sua nova vida, Lith tinha algum dinheiro no bolso para poder conferir os jogos de carnaval que ofereciam os melhores prêmios. Eles trapaceiam, eu trapaceio. Vamos jogar de maneira justa e fair. Usando magia espiritual, Lith ganhou um belo urso de pelúcia paratista, vencendo um jogo de arremesso de anéis manipulado por anéis desequilibrados. Em um jogo de tiro com besta, ele pegou um pente de prata para Reyna. Tudo o que ele precisava fazer era usar 2 firos de magia espiritual, um para guiar o dardo até o alvo, o segundo para forçá-lo a desmoronar. Por último, mas não menos importante, uma fita de seda para a mãe de Lith, de um estande da Roda da Fortuna. Os carniceiros ficaram basbados, mas tentar intimidar uma criança local em frente a tantos moradores, sem mencionar o Conde Lark, não lhes valeria nada além de uma surra da vida e uma proibição permanente de todos os eventos no condado de Lustria. Eles começaram a ficar de olho nele, mas Lith não era ganancioso e saiu depois de receber os 3 prêmios. Na verdade, ele queria algo para Reyes, mas tudo que eles tinham eram produtos femininos. Os carniceiros esperavam atrair os garotos a desperdiçar seu dinheiro, tentando impressionar as garotas com presentes caros que eles não poderiam pagar sem jogar. Depois de distribuir os presentes, Lith procurou Nana. Ele queria conversar sobre magia com uma especialista.
ela a encontrou sentada em um banco perto de sua casa. A primeira coisa que ele fez foi olhar para ela com a visão de vida. Seu fluxo de mana era muito maior que o de Lith, mas sua força vital era mais fraca que a de Tista. Nana era uma mulher de mais de 60 anos, mas parecia uma mulher da Terra com 80 anos. Suas costas estavam tão encurvadas que ela precisava de uma cadeira para andar corretamente. Ela tinha olhos cinzas aguiados, um rosto cheio de rugas e um grande nariz aquilano. Nana sempre usava um chale sobre a cabeça para evitar que seus longos cabelos grisos a incomodassem durante o trabalho. À primeira vista, ela parecia uma velhinha discreta, mas quando você se aproximava, podia sentir a força bruta exalando de seu corpo. Deve ter tido uma vida difícil, Solos comentou. Olá, Nana, como você está? Lith perguntou educadamente. Olá para você, pequeno enxerto. Você de certo está crescendo rápido, não é? Assim como Elina havia notado no inverno, Tista e Lith estavam ficando mais altos e esgueltos que seus pares. O mesmo estava acontecendo com Reyna também, depois de receber o tratamento de Lith. Lith já tinha mais de 1,5 metros, 15 oitavos de altura. Os ombros largos como se jogasse polo aquático. Lith assentiu. Sim, eu faço. Posso fazer uma pergunta? Desde que não seja da minha idade, seja meu convidado. Nana larriscou. Nana, você é uma maga forte? Nana ficou surpresa. A pergunta não muito infantil. Sim, eu sou. Quando ainda era jovem, recebi uma bolsa da prestigiada Academia Relâmpago Griffin e consegui me formar sem nenhum problema. Nana se endireitou orgulhosa, lembrando dos anos de glória. Então, como você acabou sendo uma curadeira em Lustria? Que indelicado da sua parte, Lith. Solos a repreendeu. É permitido que as crianças sejam rudes, é um dos poucos privilégios. O humor de Nana ficou sombrio. Se essa história te tocar de alguma forma, fortalece a gente. Comenta, deixa o like, se inscreve no canal e vem conversar com a comunidade no Instagram, TikTok e Discord. Os links estão na descrição. Veja, Lith, neste mundo existem plebeus, nobres e magos. Um mago forte tem um status a par dos nobres, dependendo de seu poder mágico. Naquela época eu era muito forte, mas não um gênio, tristemente. Eu também era estúpida e ingênua, então fiz algumas escolhas muito ruins e acabei sozinha, sem que ninguém me apoiasse. Só me restavam duas opções: submeter-me a um poderoso nobre ou viver livre com o status de curandeiro. Eu escolhi. Lith ficou sombrio também. A ideia de perder tudo depois de trabalhar tanto para fazer o futuro parecer ainda mais assustador. Pronto, garoto! Nana se animou. Não vamos estragar o clima e aproveitar o festival. Depois de deixar Nana sozinha, Lith pensou em suas palavras sobre o crescimento dele e parou em frente a um espelho em exibição, observando seu reflexo. Ele só podia suspirar em resignação. Não importa quantas impurezas eu expulse, eu consegui falhar mesmo na loteria da piscina genética. Eu peguei muito do meu pai e tão pouco da minha mãe. Quando olho para mim enquanto meditativa, em vez de legal, gosto de algum tipo de garoto psicopata que escapou do Juve. Se eu sorrir, agora que sinto falta de tantos dentes, nem sou fofo. Mesmo todo vestido, eu mal podia passar por um menino de rua de um dos romances de Dickens. Solos tentou animá-lo, mas sem sucesso. Mais tarde, o Conde Lark apresentou aos anciãos da vila seu convidado de honra. Chefe Yurok, sábio Nana, permita-me apresentar a você o jovem Ricker Trahan, filho de meu querido amigo, Baronete Lockhart Trahan. Esse jovem rapaz é um mágico realmente talentoso, que no futuro trará glória ao nosso condado. Prazer em conhecê-lo, jovem. O chefe da aldeia o saudou com um arco educado, esperando que o outro lhe oferecesse sua mão ou pelo menos respondesse ao arco. Ricker, em vez disso, continuou olhando em volta, seus olhos cheios de desprezo. O prazer é meu, ele respondeu com um tom frio. Ricker, onde estão suas maneiras? O Conde Lark o repreendeu suavemente. Sabe, a Nana era uma mágica poderosa e renomada em sua juventude. Sinta-se à vontade para pedir conselhos. A experiência dela pode ser inestimável para superar qualquer dificuldade que você possa encontrar durante seus estudos. Eu não tenho dúvidas disso, meu senhor. Ricker curvou-se desta vez, mas para o Conde Lark. Nana tinha visto nobres o suficiente em sua vida para reconhecer o tipo.
Um jovem alto e poderoso, mestre, mimado o suficiente para acreditar que apenas nobres poderiam alcançar a grandeza. As pessoas da aldeia estavam tendo dificuldade em tolerar tanto desrespeito pelos mais velhos, mas, pelo bem do conde, se limitavam a sussurros raivosos. Você conseguiu outra corajosa, querido Lark. Nana riu sem nenhum calor. Ricker estremeceu com tal falta de respeito, o velho morcego chamando o conde pelo primeiro nome sem honoríficos. Mas ele sabia que Lark era um otário para os mágicos, e julgando pela atitude dela, havia concedido ao velho morcego o direito de fazê-lo. Ele tem todo o direito de se orgulhar, querida Nana. No próximo ano, completará 12 anos e se candidatará a uma bolsa da Academia do Relâmpago Griffin. E com um pouco de sorte, ele se matriculará exatamente como você fez naquele dia. Ricker não reprimiu seu espanto, franzindo a sendenha para Nana. Por deuses, como um plebeu poderia ser admitido na academia? Ele pensou. Ela deve ter trapaceado, sem dúvida. Realmente? Nana respondeu com entusiasmo exagerado. Você não pede que ele nos mostre do que é capaz? O Conde Lork aceitou de bom grado e, por seu pedido, logo foi montado um toco de 1 metro de altura com uma cabeça de alface no topo. Ricker teria que ficar a pelo menos 10 metros dele e derrubá-lo. Era um exercício muito básico para quem queria se tornar um mágico, geralmente usado para se livrar rapidamente de candidatos indignos. Somente aqueles com verdadeiro talento para a mágica eram capazes de usar mágica de tarefas a esse alcance. Para pessoas normais, a mágica tinha um alcance de 1 metro ou de 2. Para aprender algo fora da mágica de tarefas, era preciso se matricular em uma academia de mágica ou comprar livros muito caros. Jovem, faça o seu melhor. A voz do Conde Lork estava cheia de entusiasmo. Ricker fez esse exercício inúmeras vezes, mas sempre sozinho. Desta vez ele estava cercado de plebeus, claramente esperando vê-lo falhar e ter a chance de ridicularizá-lo. Pior ainda, o Conde Lork estava colocando muita pressão nele. Aos olhos de Ricker, não era um teste simples, mas uma questão de vida ou morte. Sentindo incontáveis olhos nele, ele perdeu a concentração ao executar os sinais das mãos e gaguejou a palavra mágica. Infero! Ele produziu uma grande bola de fogo castanha, que quase perdeu a alface. No entanto, com um pequeno boom, a cabeça da alface foi derrubada. Ninguém aplaudiu, senão o Conde Lork. Mais de um "é isso" podia ser ouvido entre a multidão. Nana caminhou devagar até o vegetal, trazendo-o de volta para o conde examinar. Ele estragou alguns sinais importantes das mãos, gaguejou a palavra mágica e perdeu completamente a alface. Só foi derrubada por causa da explosão. Eu não manteria minhas esperanças. Quando eu tinha a idade dele, eu era capaz de realmente atingir meu alvo sem realizar sinais nem usar palavras mágicas. Eles me admitiram somente por causa da minha mágica silenciosa. Os olhos cinzentos de Nana estavam encarando Ricker com desprezo. Bem, ele ainda é jovem. Foi por isso que o trouxe para você. Ele tem mais 1 ano inteiro para se preparar para o exame. Ainda há tempo para corrigir os pequenos erros. Eu esperava que você pudesse orientá-lo. Eu ficaria feliz, realmente faria. Mas entre os aldeões e meu discípulo, já tenho mãos cheias. Estou muito velha para cuidar de 2 jovens e meu aprendiz tem precedência. Como você sabe, um mago tem uma palavra e a honra. Você tem um aprendiz? O Conde Lork ficou chocado que ninguém o tivesse informado sobre assuntos tão críticos. Sim, ela assinou, sorrindo no rosto de Ricker. Ele aprendeu a ler e escrever aos 3 anos, e até esta época já tinha aprendido mágica de tarefa sozinho. Maravilhoso! A excitação do Conde Lork era um estapa na cara de Ricker. Sim, ele também é meu discípulo. Celia deu um passo à frente, adicionando combustível ao fogo. Ela e Nana se detestavam educadamente, mas entre ela e uma pirata detestável, ela sempre escolhia o diabo que conhecia. Ele caça no bosque de Traun a partir dos 4 anos. Mesmo que só possa caçar pescadores e crichos, ele nunca erraria um alvo em movimento, muito menos um pouco de alface. Ela depois sussurrou no ouvido do conde. Ele é realmente quem você sabe, quem forneceu o que você sabe. Fantástico! Excelente! Quando posso encontrá-lo? O monóculo saltou de sua órbita ocular pela felicidade.
Ricker estava prestes a explodir de raiva. Ele não vê que o estão levando pelo nariz? Como alguém com um status social tão alto quanto o conde pode confiar em apenas uma palavra desses plebeus? Mentir e trapacear é da natureza deles. Eles são apenas lixo, tentando nos abaixar ao nível deles para se sentirem melhor com suas vidas patéticas. Se aquele velho morcego é um mágico, então eu sou o príncipe coroado. Por que eu tenho que suportar toda essa bobagem? E como um caçador fedido pode falar livremente com um conde? Esta noite não poderia piorar. Como os céus eu consegui deixar meu pai me convencer a vir para este chiqueiro? Aqui está ele! Broman gritou triunfante, arrastando Leith com força pelo braço. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Leith estava com sua família, mordiscando uma maçã caramelada, quando Broman apareceu do nada balbuciando sobre a honra da vila ou algo assim. Muitos olhos estavam nele. A intuição de Leith indicou que algo estava errado, então ele decidiu jogá-lo perto do vesti-lo. Conde Lark, tenho a honra de conhecê-lo. Não era preciso ser um gênio para entender que o mastro com o monóculo tinha que ser o senhor da terra. Leith o cumprimentou, segurando o punho, fazendo um profundo arco. Ele então continuou cumprimentando o chefe da vila, Nana e Célia, fazendo seu arco profundo de acordo com o respeito que eles mereciam. Por fim, ele se virou para o garoto de aparência doente ao lado do conde. Ele tinha cerca de 10 anos de idade, 1,40 m de altura. Ele usava uma camisa de seda branca sobre calças de couro de ponta. Seu rosto estava todo vermelho e suado, como se ele tivesse fugido para salvar sua vida ou foi mordido por uma cobra venenosa. A situação não fazia sentido para Leith, mas como ninguém parecia preocupado com a saúde do garoto, Leith fez o que deveria. Saudações, hóspede honrado. Espero que você aproveite sua visita em nossa aldeia. Leith segurou seu punho novamente, fazendo apenas um pequeno arco. Ele não tinha ideia de quem era aquele garoto, e Ricker não conseguia encontrar forças para se apresentar sozinho. O conde parecia ter se esquecido completamente sua existência. Nana riu. Está vendo, Lark? Boas maneiras. Isso é algo que muitos jovens não têm hoje em dia. Leith continuou olhando em volta, esperando alguém explicar o que estava acontecendo. Posso ajudar? Ele perguntou. Ricker mais uma vez precisava de toda a sua força de vontade para se impedir de lançar um acesso de raiva. Esse é o prodígio deles? Um vagabundo sem dentes? Eu deveria pedir ao conde que os matasse todos, por suas mentiras descaradas, simplesmente ultrajantes. Sim, Leith. Célia entrou novamente. O Conde Lark adora magia em todos os seus tipos e formas, e eu estava apenas dizendo a ele sobre como você mata pisca-piscas sem estragar uma pena. Você se importaria de mostrá-lo a ele? Ela pegou uma vara de madeira, segurando-a para todo mundo ver. Leith suspirou de alívio. Todo esse barulho por magia de tarefa, eles quase me deram um ataque cardíaco. Se é apenas para entreter alguns nobres entediados, por que não? Se a vila prosperar, a minha família também. Breza! Depois de girar 2 vezes o dedo médio em médio, um pequeno vórtice envolveu o bastão. Externamente, era como as que todas as donas de casa usavam diariamente para limpar suas casas. Mas olhando-a de perto, era possível notar que, na verdade, eram 2 vórtices diferentes, um girando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Dessa forma, o feitiço aplicou uma enorme tensão no bastão no ponto em que os 2 vórtices se conectaram, causando a quebra quase instantânea. Ele inventou depois que Célia começou a incomodá-lo demais sobre como ele matava pisca-piscas. Ele não podia mostrar a magia espiritual dele, então inventou esse truque. Ricker quis refutar, dizendo que Leith estava a apenas 1 metro de distância do bastão. Mas até ele sabia o quão difícil era usar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo. Ele também sabia que tal objeção seria atendida pelo velho morcego solicitando que ele fizesse o mesmo, e ele não tinha ideia de como fazê-lo. Nana acenou com a mão e um aldeão colocou outra cabeça de alface no tonco. Leith, seja um querido, e nocauteie isso, por favor. Leith estava ficando cada vez mais confuso. O conde agora tinha estrelas nos olhos, olhando-o como se algum animal mítico descesse dos céus, enquanto o garoto nobre estava pálido como um fantasma.
O que diabos está acontecendo aqui? Por que o conde está tão absorto por magia barata? E por que ninguém se importa com aquele garoto pobre? O que quer que ele tenha está piorando. Lit encolheu os ombros, antes de mexer o dedo médio, dizendo: Jorun. Um dardo de gelo atingiu o centro da alface, fazendo-o rolar a alguns metros para a distância. Sem usar sinais de mãos, o conde ofegou, sua voz tão fraca que Lit não podia ouvi-lo. Uma última coisa, querido Lit. Se você conseguir satisfazer essa pobre velhinha, eu tratarei você e toda a sua família de graça até você começar seu aprendizado. Está disposto a me fazer rir pela última vez? Lit não precisou pensar antes de aceitar. Apesar de seus esforços, Tista ainda precisava de cuidados constantes. De vez em quando, eles ainda tinham que procurar a ajuda de Nana, e não era barato. Nana sorriu, cheia de confiança o suficiente para os dois. Broman, jogue um daqueles o mais alto que puder. Broman jogou uma cabeça de alface com um tiro de arremesso, enviando-a a cerca de 3 metros de altura. Quando alcançou seu pico, Nana fez um simples gesto, cortando o ar horizontalmente com a mão e os dedos, estendendo conjurando 10 dardos de gelo. 5 atingiram o lado esquerdo, 5 o lado direito. Quando a cabeça de alface começou a cair, Nana cortou o ar novamente, desta vez na vertical, dividindo-o igualmente em 4 partes. Então, ela simplesmente abriu a palma da mão para o céu, conjurando 4 pequenos vórtices que derrubaram os 4 pedaços lentamente. Droga! Não só o fluxo de mana de Nana ainda é superior ao meu, mas o nível de habilidade dela está acima e além das minhas expectativas. Eu provavelmente poderia alcançar o mesmo resultado, mas precisaria de ambas as mãos e algo mais do que uma simples onda da mão. Agora eu entendo porque todos na vila a consideram tão respeitosa. É provável que ela seja a razão pela qual a vila de Lútia é tão pacífica. Se ela pode fazer tanto com uma simples tarefa de magia, não imagino o que ela pode fazer com um feitiço de verdade. Lit pensou. Agora é sua vez. Broman. Outra cabeça de alface, outro tiro de arremesso. Lit sabia que não era um concurso, ele não deveria desempenhar tão bem quanto Nana. Até que Lit pudesse ter uma ideia clara de quanto talento era considerado bom, quanto deveria ser considerado um nível de gênio, ele teve que jogar pela segura. Quando o tiro atingiu seu pico, Lit fez sinais de mãos com as 2 mãos gritando Jorun, conjurando 4 dardos de gelo, 2 de cada lado. Quando a cabeça de alface começou a cair, ele usou Breza para cortá-la desigualmente ao meio, e usou-lo novamente para convocar 2 vórtices para derrubar os pedaços. Mais uma vez, eles estavam girando em direções opostas, o fenômeno destacado pelo alface girando lentamente. Por 1 centavo por 1 libra. Eles já sabem que eu posso fazê-lo. Se eu tiver que entreter o conde, é melhor fazê-lo com um pouco de floripo. A multidão explodiu de aplausos, logo se juntou ao estático conde Lark, que ainda não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Nana enviou Lit para seus pais, assegurando-o que ficaria do lado da barganha, antes de falar novamente com Rickert Trahan. E isso, jovem, é como são os verdadeiros talentos da magia. Rickert não podia ouvi-la. Quando Nana mostrou sua habilidade, ele desmaiou de pé. Sua mente não podia aceitar que todas as certezas com as quais crescera tinham se provado nada mais do que mentiras convenientes.